Bom, de volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com, são 10h48 agora. Nós estamos falando sobre economia, uma série de assuntos pertinentes e atuais e uma missão hoje especial que é levar para você pontos de vista bastante diversos para que você compreenda informações que por vezes não estão na pauta do dia, com visões diferenciadas. Bom, o Eduardo Volante, secretário da Ordem dos Economistas de Santa Catarina, está aqui conosco. Deixar esse bloco aqui mais para ele, para a Soraya do Sebrae, porque a gente teve bastante tempo já falando de questões outras, inclusive com a presidente Maria e com o professor Nildo. E aí, Eduardo? Bom, pegando no gancho parte do que o professor Nildo colocou, existe uma conjuntura que revela uma falta de agenda de crescimento. Não existe um horizonte ao qual se vislumbrar assim, aonde queremos chegar. O Mário Quintana que dizia, né, se você tem um porquê, acabará achando quase sempre o como. Sim. A gente não tem um porquê. Uma agenda de crescimento, tendo em vista uma desindustrialização que o nosso país atravessou e vem atravessando, isso aí com razão, desde a época do Fernando Henrique, onde a gente voltou para a nossa característica de colônia de exportação de bens primários, do setor primário, e não de bens mais industrializados ou mais intensivos em capital ou intensivos em tecnologia. Isso aí revela a falta de uma agenda, de um horizonte temporal para se trabalhar. Entre reivindicações que poderiam ser pedidas por qualquer órgão, isso aí é um meia-culpa também da própria Ordem dos Economistas, vamos dizer, onde dentro dessa agenda a gente inserisse, nós queremos uma política de educação mais forte na formação de não só de pesquisadores, mas também de trabalhadores, de engenheiros, de criadores de tecnologia, para ter um ajuste nessa parte de exportação de bens, para a gente exportar um produto mais acabado, uma coisa um pouco melhor. O que aconteceu? Essa desindustrialização, hoje existe uma grande oportunidade sobre ela, que é a crise chinesa. A crise chinesa, para nós, é uma oportunidade. É a oportunidade agora de uma agenda de desenvolvimento. Mas não com esse ajuste. Teria que mudar radicalmente a exato. política. Eu acredito, inclusive, concordo com o professor Nildo, num cinismo identificado numa fala de um ministro que vá lá e diga que a economia criativa, não sei o quê. A economia criativa, ela vem depois de uma identificação da realidade. Sim. A economia criativa vem a partir da identificação dos problemas, da sua realidade, nesse momento, da sua realidade temporal. Volante, você me permite um dado. O que é? Que a economia criativa tem que ter investimento em ciência e tecnologia. Sabe quanto é que foi o ano passado? 0,39% do PIB em ciência e tecnologia. Impossível. E inclusive, a própria estrutura acadêmica hoje no Brasil, ela não fomenta, ela poderia fomentar muito melhor startups, empresas iniciantes, para realmente se criar, se inventar coisas aqui no Brasil e incrementar esses bens que a gente pode exportar para o resto do mundo. O que acontece? A China vai ter uma retração de consumo. Vai sobrar mais bens de capital aqui dentro, ferro, soja dentro do país. Então, o momento agora de avançar para um mercado externo, para retomar um mercado europeu em recuperação, um mercado americano em recuperação, é esse. A própria economia americana está se reinventando a partir do mercado interno, de reestruturações internas. E a gente tem que fazer isso também. Só que a gente precisa muito mais, inclusive. Bom, eu queria só propor aqui rapidamente um tópico para a gente avançar, daqui a pouco ouvir a Soraya também. Essa semana eu estava observando algumas reportagens que saíram nacionalmente, nos falando sobre aquela informação que eu trouxe no começo, que nós tivemos uma assinatura de um acordo comercial importantíssimo nos últimos 18 anos, o mais importante dos últimos 18 anos. O Brasil ficou de fora, um acordo que permitia reduzir tarifas e taxação para equipamentos de informática e tecnologia. E, paralelo a isso, especialistas fizeram um levantamento de que, dos acordos mundiais que existem atualmente, o Brasil faz parte de apenas um. Por exemplo, tem um acordo transatlântico sobre comércio e investimentos, fazem parte Estados Unidos e Europa, o Brasil não está. O acordo de livre comércio entre Europa e Japão, o Brasil não está. O acordo de parceria transpacífica, América do Norte, Central, Ásia e Oceania, o Brasil não está.
O Brasil está apenas em 3 acordos bilaterais, um com a Argentina, outro com Israel e o outro com o Egito. Isso significa que a gente está num caminho muito errado e que a gente precisa rever as coisas o quanto antes? Qual é a interpretação dos senhores? Com certeza. Com certeza. A agenda de exportação brasileira está, eu diria, sucateada. Foi muito maior. Nós tínhamos uma participação muito grande dentro das importações americanas. Hoje em dia a gente não tem. A relação exterior do Brasil já foi muito mais... questão de política externa. A política externa já foi muito mais apurada, muito mais cuidada. Eu acho que tem um problema central aí, Felipe, que é o seguinte: os tratados de livre comércio, esses acordos bilaterais todos, está provado pela experiência mexicana. O México é um país grande, como o Brasil, fez um tratado de livre comércio com os Estados Unidos e afundou. Está metido num narco-estado, sem capacidade de industrial alguma, com um grau de importação da vida cotidiana, de transnacionalização da economia completo. Esse não é o caminho brasileiro. O Brasil, o que fica? Em função da CNA, da CNC e da Confederação Nacional da Indústria, fica meio caminho. Por um lado, uma retórica a favor do livre comércio. Por outro lado, não pratica o protecionismo. Qual protecionismo? O dos Estados Unidos. Sabe quanto os Estados Unidos exportam, Volante? 16, 17% do que eles produzem, muito pouco. O dinamismo dos Estados Unidos é o controle sobre o seu mercado interno. Vai vender um pé de alface para a Europa para ver dificuldade. É imensa. Eles se fecham. Entendeu? Vai vender para a China, vai negociar com a China para ver como é. Só o Brasil que fica com esse lero-lero aqui, de que tem que fazer tratado de livre comércio. Eu rechaçaria todos esses problemas aí, mas precisa ter uma estratégia de desenvolvimento industrial, científico e tecnológico. Então não temos um nem outro. Colocar as esperanças de um país do tamanho do Brasil, com a capacidade que ele tem, com a capacidade que teria de se articular na América Latina, para muito além do Mercosul, sem as multinacionais. Quero deixar muito bem claro aqui. Eu diria sem as multinacionais e diria contra as multinacionais. Uma estratégia própria, nós poderíamos pensar uma estratégia de um país gigante. É só o telespectador escutar. Em 1949, 50, meu pai era vivo, eu estava quase vivo, o Volante estava quase já encomendado. Em 1950, a China não existia. Em 60, não existia. Em 72... fez uma estratégia brutal de desenvolvimento interno totalmente fechada e os Estados Unidos começaram a gostar de comunistas como os chineses, embora não gostem de nacionalistas como nós. A China deu um salto gigantesco, baseado no quê? No livre comércio? Não! No protecionismo mais absoluto e completo. Fez empresas com o Estado. Pô, mas isso, a Honduras pode fazer isso? Honduras não pode fazer isso. Porque é um país pequeno, um país de grande qualidade, mas é um país pequeno. Guatemala pode fazer isso? Não pode fazer isso. O Equador pode fazer isso? Não pode. O Brasil pode fazer? O Brasil pode. E o Brasil ainda pode levar grande parte da América Latina numa liderança, numa estratégia comum. Numa estratégia que fosse reproduzir aqui, sabe o quê? Nenhuma estratégia de Karl Marx. A estratégia dos Estados Unidos, a estratégia da Europa, que é a estratégia da Inglaterra, a estratégia do japonesa. Fechar mercado. Mas é óbvio, e a estratégia chinesa. Como é que vocês acham que a China, que é o pavor do mundo, se fez? Abrindo as fronteiras, fazendo tratado de livre comércio com o Japão, se fechando completamente. Eu estou só aqui reproduzindo verdades elementares da história que qualquer aluno do segundo ano de economia sabe. Como é que um ministro não sabe? Eu vou explicar por quê. Essa esperteza do ministro, esse cinismo do ministro tem a ver com o seguinte: ele afunda o país, mas ele e os seus colegas ganham muito dinheiro como capitalista. É possível um capitalista ganhar muito dinheiro e o país afundar. Isso a gente sabe desde Adam Smith, hein? Professor... Só porque a gente tem que fazer um intervalo agora, já são 10h57. E aí eu vou voltar daqui a pouco com a sua palavra, com a Soraya também, com a presidente, com o professor Nilton, para fechar o programa com as últimas observações de cada um. Então, até já.